Olá, a TV Tamar abre hoje espaço para falar de um projeto também importantíssimo nesse trabalho de conservação marinha. E só de me lembrar desse projeto já me vem logo à cabeça aquelas imagens belíssimas. Eu estou falando do projeto Baleia Jubarte, né, Giacomo? E que privilégio da gente, durante o trabalho de reportagem, ter podido acompanhar os pesquisadores e ter chegado perto lá das baleias, né? Bichinhos, ouvir os bichinhos cantando, bichinhos no bom sentido carinhoso, né? E o nosso convidado de hoje é um fotógrafo, mas não é qualquer fotógrafo. Virou registro profissional, Enrico Marcovaldi. Sinal de quem sabe fotografar, sabe filmar e principalmente trabalhar com baleia jubarte. Tudo bem, Enrico? Tô bem, obrigado. E vice-presidente, né? Eu ia dizer, aí eu ia dizer, mas também não é só o cargo de fotógrafo cinegrafista marinho. É o vice-presidente do Instituto Baleia Jubarte e é também coordenador regional ou coordenador de comunicação social. Henrique, como é que começou teu envolvimento com a Baleia Jubarte? Teu primeiro momento? Olha, foi durante a implantação do Parque Marinho dos Abrolhos, né? Que foi o primeiro parque marinho criado no Brasil, né? Ele foi criado em 1983, mas a partir de 1986 foi as primeiras pessoas lá para cuidar do parque, para tentar implantar o parque. Inclusive foram o Gilberto Salles e o Júlio Gonchorowski, que eram ex-estagiários do Projeto Tamar. Tá? Eu, na época, eu já era fotógrafo, tá? Começando a minha profissão de fotografia, que a minha especialidade é submarina, e eles me chamaram para ajudar nessa implantação, né? Principalmente no meu trabalho para identificação de espécie, entendeu? Para divulgação do Abrolhos. E nas nossas idas e vindas para o parque durante a implantação, descobrimos que existiam baleias jubarte na região, que até então fazia parte, eu imaginava, como a grande maioria das pessoas no mundo, imaginar que as baleias já tinham sido extintas, faziam parte do imaginário das pessoas, da história dos antepassados. E foi uma surpresa maravilhosa, né? Foi uma surpresa extremamente feliz. Desde então, nesse momento, né, se descobriu essa pequena porção das baleias jubarte, que negamos os fatos também, porque Caravelas, onde a gente, que é o ponto mais perto para ir para Abrolhos, onde foi fundada a sede do Parque Marinho de Abrolhos, né, foi também uma cidade baleeira, onde existia uma armação baleeira onde caçavam baleias. Aí se ligou os fatos. Né? E desde então, isso foi a primeira. Então, para mim, particularmente, foi fantástico. Desde ali, a primeira baleia que eu vi, a gente tem um ditado que fala, quem vê a primeira baleia nunca esquece. E até hoje não esqueci. Pois é, eu queria que você falasse disso. Como é que foi esse momento? Olha, esse momento foi espetacular, que estamos falando de uma memória de 32 anos, né? Eu vi várias vezes, nesses 32 anos, o que eu mais vi foi baleia. Mas a primeira? A primeira foi um borrifo, né? Um borrifo é o primeiro comportamento que você vê na baleia, geralmente, na sua grande maioria, é o borrifo. É quando a baleia espere um ar, né, que tem, que mistura condensado com a água e o ar, ela faz tipo uma fumaça. É um comportamento que você vê de longe. Então isso até hoje me impressiona, isso que de longe você vê aquelas fumacinhas, aqueles espios. Não, e os pesquisadores, eles são especialistas, né? Porque a gente vai para o mar assim, eles... Não, ali não tem borrifo nenhum. Tem um borrifo, daqui a pouco ela dá aquele salto. E é rápido, né, Henrico? Então, assim, como é que você consegue fazer essas imagens? Porque elas dão um borrifo, daqui a pouco ela já aparece em outro ponto para você se aproximar e fazer aquelas imagens maravilhosas. Exatamente. Você identifica ela pelos borrifos, aí você se aproxima dela. A partir do momento que você se aproxima, aí sim, tudo depende dela, você vai vários comportamentos fantásticos, né? Como vocês conhecem muito bem, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, realmente como foi a primeira vez que tu
mergulhou para filmar uma baleia? Porque é o seguinte, deve ter tido um preparo, porque então não é uma questão comum um ser humano descer para filmar uma baleia, principalmente vocês sabendo que elas estavam chegando de volta a Abrolhos. Como é que foi a tua preparação para filmar? Como é que você filmou? Até porque não tinha muito equipamento naquela época para fazer essas imagens. Exatamente. Na época a gente usava uma Nikonos 3, né? Uma máquina de filme, né? Uma coisa muito ainda precária. Na época era sensacional, mas atualmente é bem precário. E realmente foi um aprendizado, né? Um aprendizado você mergulhar com as baleias, porque apesar de elas serem dóceis, né? São animais completamente selvagens, chegam até 15 metros, pesam até 40 toneladas, então foi realmente para você documentar, registrar, foi um aprendizado ao longo do tempo, né? Você aprender como você conseguir as melhores imagens, e para isso você tinha que ter muito respeito, que até hoje a gente tem. Inclusive só pessoas autorizadas, entendeu, né? Você tem que ficar a que distância delas? Tudo depende muito do comportamento dela e da qualidade da água. Tá? Eu aprendi isso, tá? Porque nas primeiras vezes a gente era muito afoito, não caía com as condições ideais, né? Então se passou algum tipo de risco. Até ela não enxergava vocês, nem vocês as baleias. Ela, então às vezes quase se fosse alguns acidentes, graças a Deus não. Atualmente não, a gente aprendeu, né? Então a gente só cai realmente, só consegue registrar essas baleias, ou se faz esse registro com as condições ideais. Ela tendo comportamento calmo, propício para você mergulhar, entendeu? E a água com a visibilidade grande. Aí sim você tem um resultado bom. Mas isso você já vai analisar antes de cair na água. Antes, óbvio. Como é que elas estão, como é que elas estão se comportando, mergulhando. É isso, exatamente. Você analisa a gente, tudo mais. Antigamente, isso, nessa época, afoito ainda guri, né? Ainda bem guri ainda, né? Estamos falando de 32 anos, né? E é mais fácil as que vieram namorar ou as que vieram já teus filhotes? Isso é mais fácil? Os dois são complicados. As duas são complicadas. Uma, quando elas estão namorando, são grupos competitivos, que é um comportamento característico de área de reprodução. São vários machos tentando copular com a fêmea só. Então ali eles estão muito afoitos, muitos e não querem saber, pode dizer que estão até meio violentos, vão evitar esse mergulho. E com fêmea, com filhote, precisa prestar muita atenção também, porque muitas vezes a fêmea quer proteger o filhote, né? É um momento mais propício, tá? A fêmea com filhote é um momento mais propício você captar belas imagens. Mas você tem que tomar muito cuidado também com o filhote, tá? Se por acaso o filhote desgarrar da baleia da mãe e vem à sua direção, com certeza a mãe vem com a atrás. sua direção para tentar proteger. A primeira vez que tu filmou uma baleia com filhote, tu desceu sabendo de que ela estava com filhote ou você tomou uma surpresa quando caiu na água? Você sabe, você vê aéreo na superfície, você vê todo, ou quase tudo que acontece debaixo d'água, né? Claro, né? Você vê a quantidade aproximada de baleias que estão lá, qual o comportamento, etc. Claro que dentro d'água você tem uma noção muito maior, né? Já passou por algum momento de sufoco? Ou qual foi mais... Foi. Já passei sim, né? Pode Principalmente contar. quando era bem Pode menina, né? Quando era moleque, afoito. Já passei algumas coisas assim e aconselho, entendeu? Não, pode contar. Mas conta, tem que contar o que aconteceu. Desenvolve. Foi exatamente isso. Foi um momento assim bem intenso que eu passei uma vez isso. Com afoito, né? Não sabendo as condições ideais. Tinha duas baleias grandes, adultas, boiadas. As condições dela eram ideais no comportamento, mas a água não tinha essa visibilidade toda, né? Então, quando eu comecei a aproximar, chegando nelas, 10 metros, né? Estamos falando de um animal de 15, né? 40 então, toneladas. 10 metros é muito perto, um pouquinho mais perto ainda, eu percebi que uma delas tinha se deslocado. E quando eu fui, mas tudo bem, eu fui tirando uma foto. Quando eu vi, essa que tinha deslocado estava vindo na minha direção. Ai. E quando eu vi, ela estava... E aí? E aí eu embolei por cima dela.
né? Embolei por cima dela, na dorsal dela, a cauda. Tu estava com dela. cilindro? Não, a gente não mergulha com cilindro, é só na Ficou apneia, fácil, mais fácil sair, então. É isso, para todo deslocamento, também para não espantar ela, a princípio pelas nossas condições de mar também, né? Pode ser que em outros lugares do mundo, né, você consiga, é ideal mergulhar com cilindro. Aqui as nossas condições no Brasil, na minha experiência, na minha opinião, é melhor ser sempre em apneia, né? Mas foi realmente muito tempo. Depois disso, acho que eu me lembre, nunca mais foi. Por quê? Porque ali tomei um medo, óbvio, e tomei um respeito muito grande, só caio com condições ideais, óbvio, né? E é muito difícil, tá, gente? Você conseguir captar uma imagem submarina é muito difícil. Eu imagino. É uma coisa que, porque as condições do mar aqui no Brasil são difíceis, a visibilidade é muito difícil em Abrolhos, em tudo, o comportamento delas, entendeu? Então, uma temporada, assim, você consegue cair 2, 3 vezes com a baleia, dá 30 segundos, 1 minuto em cada uma, né? Mas isso acontecia lá, né? No princípio. Até hoje a gente faz esse trabalho. Em que momento, como pesquisa, vocês se deram conta de que a cauda da baleia era uma impressão digital, que nenhuma é igual à outra? Isso a gente já tinha essa informação. A gente já tinha informação. Nós estamos falando de uma população, que isso é um dado importantíssimo, isso é acho que foi claro, evidente, nosso maior ganho, que a gente começou na década de 90, quando começamos o projeto Baleia de Jubarte, no final da década de 80, princípio de 90, a primeira estimativa populacional era de 1.000 baleias, né? Hoje nós temos mais de 20 mil baleias que ocorrem no nosso litoral, né? Essa foi a nossa maior conquista, tá? Era até em 2014, agora a baleia jubarte saiu da lista oficial de animais de extinção, né? Então a gente está agora, imagine, uma felicidade muito. Isso foi um trabalho não só nosso, evidente, foi de ambientalistas do mundo inteiro, de várias instituições, e também pela proibição da caça. Porque, coincidentemente, quando a gente foi implantar o Parque Marinho de Abrolhos, mundialmente e aqui no Brasil foi proibida a caça. Então, naturalmente, lentamente, as baleias estão se recuperando e reocupando antigas áreas de reprodução, tá? Como é aqui no litoral norte da Bahia. Começou lá no Banco de Abrolhos e agora de São Paulo até Rio Grande do Norte, essas 20 aos 25 mil baleias estão distribuídas ao longo do litoral brasileiro. Isso foi uma conquista fantástica, que nós nos orgulhamos muito. A gente vê agora com bem mais facilidade, até na Baía de Todos os Santos, né? Antigamente a gente, às vezes, fazer matéria de baleia, a gente ou tinha que ir para Abrolhos. Daqui a pouco, não, vocês já podem fazer ali perto de Praia do Forte. Agora a gente já consegue fazer em Salvador, porque tem várias baleias lá. Agora eu preciso ainda fazer uma pergunta sobre imagem. Imagem dos sonhos que você ainda não fez. Amamentação e nascimento de um filho. E eu já perguntei provocando, porque eu estava fazendo uma reportagem uma vez em que um editor na época dizia: mas a gente precisa de uma imagem de um filhote nascendo. Aí Armando, o nome dele, Armando, não temos. Henrico, ele quer. Aí Henrico falou: olha, no dia que eu conseguir essa imagem, não preciso trabalhar mais. Não preciso mais nada na vida. Então é a imagem dos sonhos, né? A amamentação existe sim, eu nunca tive esse privilégio, mas existe no mundo algumas imagens sim de baleia, filhote de baleia de bate. Mas nascendo? Nascendo até hoje, ninguém no mundo, até hoje, com toda essa tecnologia, com tanta gente trabalhando, até hoje não consegui. A gente tem que ter um objetivo, né? Claro. Um desafio, tá aí, pronto. Um o seu tá aí, né? Dessas 20, 25 mil que vocês calculam, quantas identificadas realmente vocês já têm? Olha, nós temos um banco de identificação atualmente para mais de 6 mil baleias identificadas, tá? E as baleias, como eu falei, né? Elas a partir do momento que elas foram proibidas a caça, lentamente estão se recuperando. O projeto Baleia Jubarte foi criado em 88, né, com a criação do parque. Uma necessidade, foi um projeto
criado dentro do Parque Marinho de Abrolhos. De Abrolhos. Em 96 foi criado o Instituto Baleia Jubarte, que é a ONG que cuida, que gera o projeto Baleia Jubarte, né? E a partir desse momento a gente teve também o patrocínio da Petrobras, que até hoje estamos com ele, que foi fundamental para o desenvolvimento da instituição e, te digo, também para a conservação das baleias. Tem no meio do meio ambiente, tem uma frase, uma ideia que diz que a gente preserva o que a gente conhece. Foi a partir daí que vocês começaram a criar esses projetos de visibilidade das baleias, de visitação, de sair para balear, como a gente chama, não como pesquisa, mas como as pessoas participando, quer dizer, para ajudar essa conservação? Perfeito, exatamente. Só preserva o que conhece, quem vê uma baleia nunca se esquece. Que a baleia realmente, eu sou suspeito, para mim é um animal marinho, mais emblemático que tem. É uma espécie bandeira que se fala, né? Você preserva, se você está preservando essa espécie, você está preservando todo o entorno. E está gerando sensibilidade, está gerando educação ambiental e, consequentemente, está gerando emprego e renda. Então, desde aquela época, sempre se teve esse conceito realmente de você só preserva o que você conhece, então a gente se incentivou, sempre promove, capacita, qualifica e monitora também a observação de baleia, o turismo de observação de baleia, né? Que é uma ferramenta importantíssima, isso é para qualquer dúvida que tenha alguém de vamos retornar à caça. Né? Porque, evidente, tem muitos setores, né, da sociedade no mundo que dizem, os baleias já se recuperaram, está aí à vontade, saiu da lista de animais de extinção, evidente, não, então vão voltar a caçar. Não, baleia é muito mais ela viva do que morta. E o turismo agrega esse valor econômico, né? Então, que contraponto de uma possível caça. Além de gerar emprego, renda, e principalmente, também acho, as pessoas ficam muito emocionadas, entendeu? Então forma aquela corrente de conservação em cima das baleias, que você vê, começa a gostar realmente das baleias. E é impressionante na nossa experiência dos visitantes de baleia que chegam a chorar, né? E tanta emoção que aí. Mas é emocionante. Mas é emocionante. É extremamente emocionante. As pessoas se emocionam de verdade. E tem um outro dado ainda, que ela, além de serem emocionantes, acrobáticas, maravilhosas, eu não vou falar muito que é um suspeito, né? Elas são cantoras. Elas cantam maravilhosamente. Né? É uma coisa, eles se comunicam andando à distância. É um grande barato. É isso que eu queria saber de você nesses mais de 30 anos aí de projeto. Qual foi a descoberta que foi mais impressionante, mais impactante para você sobre as baleias? Foi exatamente o canto, sabe? Tem uma história legal uma história que liga aqui a Praia do Forte. Quando a gente começou a ver as baleias lá em Abrolhos, foi emocionante, foi demais, né? A gente imaginava que tinha sido extinto, quando eu falei. Mas quando eu descobri que elas cantavam, quando eu mergulhava e elas cantavam, foi um negócio assim espetacular. Eu acho que foi ali, acho que... E tem uma história bem bacana, que a nossa vinda para cá, para o litoral norte, tem muito a ver com o canto dela. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Gui Martovaldo, que é
meu irmão, que é o coordenador do parque do Projeto Tamar, em 95, entendeu? Me ligou assim, lá em Caravelas, em 95, tinha 3 telefones. Orelhão? Tem que marcar. Marcar. Avisa para Henrico que eu vou ligar da hora. E era assim. Eu liguei, coisa. Ele emocionado, dizendo assim, poxa, Henrico, eu estou escutando o canto delas, mas a gente não está vendo ela. A gente está escutando o canto delas. E se me ligamos os fatos. Que aí, historicamente, também Salvador foi durante muitos séculos, durante o período colonial, né? Foi durante muitos anos um grande porto baleeiro. Foi o maior porto baleeiro, mais de 200 metros aqui no Brasil Colônia, onde iluminou todas as cidades do Brasil, onde exportava para fora. E sabe que o óleo da baleia, principalmente, era o produto mais importante, né? Que tinha, era tipo a combustível, iluminava o mundo. Ainda tinha o óleo junto com o esqueleto, eles faziam a argamassa para fazer argamassa. Isso, exatamente. Mas principalmente é o Usado óleo. na E a construção. partir desse momento, a gente ligou os fatos, né? E já em 97, os pesquisadores aqui do Projeto Mama, o pessoal aqui também do Eco Resort, o Adriano Paiva, já começaram a observar as primeiras baleias também aqui, né? E desde então, evidente, tivemos poxa, então vamos tentar fazer alguma coisa lá no litoral norte também, né? O que aconteceu? Exatamente, a população das baleias estão se recuperando e reocupando antigas áreas de concentração. Historicamente, aqui no litoral norte, era uma antiga área de concentração que está provada agora. E há uma diferença no canto, né, delas, né, Henrico? Eu lembro que se você pegar e ouvir, aí dependendo da situação, né, quando quer usar para sedução, tem um tipo de canto. E isso é fantástico você imaginar isso, né? Fantástico. São várias populações no mundo inteiro, né? O comportamento delas, as baleias jubarte, elas se alimentam nos polos e migram para os trópicos para se reproduzir. Então tem as populações do hemisfério norte, que se alimentam no Polo Norte, e as populações do hemisfério sul, que se alimentam na Antártica. Das 7 populações do hemisfério sul, uma é nossa aqui. E cada população dela, tem um canto diferente. Geralmente o macho. Geralmente quem canta é um macho. Então, o canto aqui do Brasil, brasileiro, é diferente do canto da Austrália, que é diferente do canto do Equador. Então, e durante o tempo, os anos, eles vão mudando o canto, vão mudando as palavras, vão mudando o sotaque. Entendeu? Então, em gerações, em alguns anos, eles vão mudando o jeito de cantar, a forma de cantar. É um trabalho assim fantástico. Henrico, as baleias saíram da lista de extinção, mas existe ainda, como você mesmo falou, uma pressão internacional de alguns países para voltar à caça da baleia. Claro que as unidades de conservação, o mundo todo em defesa do meio ambiente tenta evitar o máximo possível, mas esse é o grande ainda, é a única ameaça que existe, quer dizer, uma probabilidade de briga por voltar a caçar, ou existem outras? Então, existe, outras essa ameaças? É uma das, né? Mas o que tem várias, tem outras, né? Ameaças, né? Com certeza, né? A maior ameaça, tem as ameaças assim, pontuais que a gente passa, principalmente em pesca, né? Que é o maior índice de mortalidade, principalmente de filhotes, são de apetrechos de pesca, em rede de pesca. A gente tem uma incidência muito grande, e não só das baleias, como todos os cetáceos, tartarugas, etc. Realmente, atualmente, é o maior impacto que tem, né? E morrem muitas baleias no mundo inteiro, é impressionante, né? Tem que se mudar as técnicas de pesca, tem que minimizar isso, porque realmente é um problema muito grave. Existe também o problema de grandes embarcações, colisões de grandes embarcações, né? Que acontece isso também muito, né? Agora, a principal ameaça é, como o mundo inteiro, né? Como a natureza toda, as mudanças climáticas, né? Isso é porque acontece sim de
de afetar muito as populações dos animais todos por causa de oferta de alimento, né? Porque se aumentar 2 graus lá na Antártica, vai faltar o crio, que é o alimento principal dela, aí ameaça a população como um todo, né? E isso é uma coisa que a gente descobriu agora, uma outra importância muito grande das populações das baleias, que é a importância dela para mudanças climáticas. Ela é um ser, entendeu, que tem uma troca de carbono enorme, né, durante uma vida inteira dela. Então ela não está só valorizada pela questão do turismo, de observar o valor agregado como ser de que é visitado, como turismo de observar. Agora ela tem um valor muito agregado como ser vivo, entendeu? Porque ela, na vida inteira dela, ela defeca muito. Então você tem uma troca de carbono imensa, e quando ela vem morrer também tem uma troca de carbono imensa. Então se descobriu isso, foi valorizado isso, que vale bilhões de dólares, uma população nossa de jubarte vale bilhões de dólares, porque tem importância muito grande, provável, para manter o clima do planeta mais ameno. Mais um motivo. Mais um motivo mesmo. Se motivo descobriu isso agora. Pois é, mais um motivo fortíssimo, aliás. Ô Henrico, a gente está aqui em Praia do Forte, na sede do Projeto Tamar, onde fica aqui o nosso estúdio da TV Tamar. E lembrando que o Instituto Baleia Jubarte também tem a sua base aqui, né? A gente fala muito em abrolhos, mas em Caravelas, né, onde fica lá a base. Mas a gente tem também aqui em Praia do Forte, pertinho de Salvador, e com visitação, enfim, as pessoas, no momento fora a pandemia, que eu também queria que você falasse sobre esse impacto, mas falar um pouquinho dessa visitação aqui em Praia do Forte, né? É perfeito. Quando o Gui falou mesmo, que estava cantando e a gente não via, a gente se antenou e vamos tentar fazer alguma coisa lá no litoral norte também, vamos expandir a nossa área de atuação, né? Que estava restringido muito só ali em Caravelas, no Banco de Abrolhos. E a gente já sabia que as baleias estavam crescendo e reocupando antigas áreas. Então, já sabia que tinha essa ocorrência aqui. Em 2000, entendeu? Em final de 99, ligou para a gente o Adriano Paiva, que era da Fundação Garcia Dávila, entendeu? Dizendo que o Klaus Peter tinha interesse de nos doar um terreno aqui para fazer algo semelhante ao Projeto Tamar. E que ficamos muito felizes. Mas antes de aceitar qualquer coisa, a gente deveria vir aqui confirmar realmente que existia uma população de baleias que justificasse a nossa presença, né? Óbvio, né? Claro. Então, em 2000, até uma data extremamente marcante para mim, eu que inventei essa história, né? E vamos para o litoral norte, que lá tem baleia, o Klaus Peter, o pessoal, isso com apoio do Tamar também. Se vocês vierem, vocês vão ser super bem recebidos, claro. Então, com isso tudo, a gente vamos tentar vir lá, mas a gente primeiro tem que ver se justifica, se tem realmente. Se até então as informações eram muito vagas, né? Apesar do Adriano fazia algumas saídas aqui, mas eram pouco. O pessoal do Mama fazia algumas saídas, mas saíam de barco de pesca, ficavam parados lá em Itapuã, os caras pescando e eles observando se tinha algumas baleias. Então não era certeza disso. Então, foi 11 de agosto de 2000. Exatamente isso está marcado. A gente conseguiu um aditivo com o nosso patrocinador, inventei essa história toda, me responsabilizei por isso tudo, né? Saímos de Salvador para Praia do Forte. Tá? Primeira expedição. Para ver se existia mesmo a ocorrência das baleias. Foram 3 horas saindo lá, da Ribeira. Na Ribeira a gente saiu do Mercado Modelo. Saímos no Mercado Modelo, quase 3 horas, já passando Itapuã, nada de baleia. Meu Deus do céu, o que eu fui inventar? Não vai dar certo. De repente, a gente viu um grupo competitivo. Eu te falei que é um comportamento
de área de reprodução, vários machos tentando copular com a fêmea. Isso gerou fotos e coisa e tal. E a gente saiu, fiquei feliz da vida, né? Salvo pela última hora. E depois, no percurso até aqui para do Forte, vi umas 14 ou 16 baleias. Fiquei muito feliz quando aportei o barco aqui no portinho aqui, já passei o rádio. Gente, segure que o projeto Baleia Jubarte está na Praia do Forte. São 20 anos agora, hein? Já são 20 anos mesmo na Praia do Forte, né? E bacana que isso gerou, essa informação gerou uma reportagem na revista Veja, tá, da época, já, e a foto principal da reportagem era essas baleias com Salvador ao fundo, tá? O que gerou uma polêmica, que o repórter que fez a matéria me ligou, olha, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, os primeiros e-mails. Dizendo que era montagem. Que era montagem, que é mentira. As baleias já tinham, imagine baleia em Salvador, isso não existe. Eu me preparei uma carta, mandei para ele e até hoje estamos aí. Ainda tem que se preocupar com isso, né? Quando faz a imagem da baleia, olha, vamos contextualizar, vamos botar aqui para não aparecer que é sempre a mesma imagem, né? Vamos botar uma paisagem ao fundo ali. E tem centro de visitação, né? E qual foi esse impacto da pandemia para... Então, a gente teve um fluxo de visitação assim já encorpado depois de tantos anos, tá? E foi realmente um baque, né, para a gente nos espaços do Baleia Jubarte, que a gente teve de fechar, num momento que a gente estava numa ascendência muito grande, né? Uma coisa que a gente recebia quase em 2, 3 anos para cá, a gente teve um aumento de mais de 100% de visitação. Mas como não somos assim essa importância tão grande para a instituição, o centro, principalmente financeiramente, como o Projeto Amar, entendeu? A gente está conseguindo segurar. Até hoje não tiveram nenhum tipo de demissão, tá? Com o apoio também do nosso patrocinador e dos outros apoiadores, a gente está conseguindo manter todos os funcionários. Hashtag vai passar. Vai passar. Exatamente, isso, tomara. Bom, para encerrar, o assunto foi bom, a conversa foi ótima. Para encerrar o programa, a gente vai ver um vídeo institucional gravado pelo Instituto Baleia Jubarte, que mostra exatamente tudo que a gente falou agora sobre o canto das baleias. Você se emocionou na hora que estava editando também, não estava? Claro, a gente tem um núcleo também de produção de vídeo, né? Eu que mais ou menos comando. E é emocionante, né? A gente fez um vídeo e tivemos a honra, né, Giacomo, de ter você como locutor, né? Eu tive a honra de ser convidado como narrador do vídeo, por isso que a gente está falando, foi emocionante. Na hora de gravar, o jeito que a gente se acertou para gravar, vamos lá, tal, assim, então... Primeiro, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo. Acho que contamos bastante histórias, acho que contamos bastante coisas do projeto Baleia Jubarte, não é isso? Isso, tartaruga marinha e baleia juntas. Tudo marinho. Eu quero agradecer muito vocês o convite e falar para o público que vocês, né? Vocês foram pessoas fundamentais para a divulgação e para, consequente, a conservação das baleias, né? Vocês, tanto já como o Patrício, fizeram várias matérias importantes sobre o projeto Baleia Jubarte, que teve uma viabilização, uma visualização grande para a sociedade. Ai, que e bom. A importância de vocês, jornalistas, nesse sentido. Só quero agradecer muito. Tá? E o agradecimento é recíproco, nosso, né? Porque também é nosso, é verdade. De tantas reportagens que a gente fez na vida, com certeza, quando fala, não, quais foram de grande impacto, as baleias estão sempre na lista, assim como as tartarugas marinhas. Que a primeira vez que eu também vi uma tartaruga é emocionante, desovando aqui foi emocionante. A primeira vez que eu vi uma baleia pulando lá em Abrolhos foi emocionante. E todas as outras vezes que eu vi baleia pulando sempre me emocionou. emocionante. É emocionante. É inacreditável que um ser daquele, com 15 metros, 40 toneladas, consiga saltar, a gente consiga ver, dizer assim, pô, esse bicho não é pré-histórico, existe, é atual. Está aqui e está nos ajudando a sobreviver. Isso é fundamental. Henrico, muito obrigado e vamos encerrar então vendo esse vídeo, O Canto das Baleias Jubarte. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês.
muitos de nós, quer dizer escutar o barulho das ondas. Imaginamos a imensidão azul abaixo da superfície como um lugar de silêncio. Mas, na verdade, o oceano está cheio de som. As canções das baleias que se comunicam a grandes distâncias com suas melodias. Não faz muito tempo que a humanidade descobriu que as baleias cantavam. Os primeiros sons melodiosos gravados no mar, ainda na década de 1950, só foram identificados como canções das jubartes 2 décadas depois, revelando que elas produzem verdadeiras composições musicais repetidas em perfeita ordem durante toda uma temporada de reprodução e apenas pelos machos. Mas como nós, as jubartes também gostam de músicas novas. A cada ano, elas incorporam novas frases musicais nas suas canções, que se modificam ao longo do tempo e criam novas composições. A função e o significado das canções das jubartes ainda são desconhecidas para nós. Se é para atrair as fêmeas, demarcar território e afastar outros machos, contar histórias, expressar sentimentos. Não sabemos dizer, apenas sabemos que o canto é uma forma de comunicação entre elas. Algo envolto no mistério profundo da evolução da espécie. Estudar o canto das jubartes é importante para entender o seu comportamento e auxiliar na sua conservação. Por isso, o projeto Baleia Jubarte mantém um programa de bioacústica e realiza gravações sistemáticas das jubartes brasileiras durante o seu período de presença em nossas águas, no inverno e na primavera, quando o canto das baleias enche o mar brasileiro de música. E não só os pesquisadores, mas também turistas embarcados em várias operadoras parceiras do projeto Baleia Jubarte têm a oportunidade de escutar ao vivo essa música dos oceanos. Além das pessoas comuns se emocionarem, muita gente que também entende de música fica maravilhado com a música das jubartes. Apesar de não estarem mais ameaçadas pela caça indiscriminada, as baleias hoje enfrentam diversas outras ameaças à sua sobrevivência. Uma delas é a poluição acústica dos oceanos, causada pelo tráfego de grandes embarcações, atividades de prospecção sísmica e mineração dos fundos marinhos. Precisamos todos estar conscientes do nosso impacto sobre o mundo marinho e buscar reduzir esse impacto para garantir que a música maravilhosa das baleias jubarte continue a ressoar por todo o planeta, ainda por muitas gerações.
Cruz.